nós estamos aqui falando sobre palavras de gratidão e nós vamos aprender com o exemplo, né, de algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, né? O que significa isso? Na nossa revista, nós temos aqui como uma introdução, aí na página 77, o seguinte: o primeiro parágrafo aí diz assim, ó: a igreja de Tessalônica era uma cidade grega de considerável importância política e geográfica, localizada na província romana da Macedônia. Tessalônica, foi a primeira cidade evangelizada por Paulo e por Silas quando eles chegaram no continente europeu. Não sei se vocês estão lembrados, Paulo teve uma visão que um homem da Macedônia chamava para evangelizar, e Paulo ele Silas, e depois dele, quando ele chega, né, primeiro ele vai pregar em Filipos, depois ele viaja cerca de 160 quilômetros até Tessalônica. Então Tessalônica é uma dessas primeiras cidades evangelizadas por ele quando ele chega aqui no continente europeu. Tessalônica era uma cidade importante, por quê? Tessalônica ela possuía um porto muito próspero, um centro comercial. Passava por Tessalônica uma estrada muito importante que era chamada de Via Ignátia. Ela ligava Roma a Bizâncio. Então a movimentação de pessoas era muito grande, o centro comercial próspero fez de Tessalônica, não é, um dos centros, né, essa estrada, esse porto próspero fez de Tessalônica, né, uma cidade muito importante, né, um centro comercial mais rico, um dos centros comerciais mais ricos do Império Romano, e uma igreja implantada nesse lugar seria uma base muito importante para a propagação do Evangelho nas regiões vizinhas. Então era um plano, propósito de Paulo na implantação ali da igreja. E aconteceu, né, pregando em 3 sábados na sinagoga judaica, Paulo implanta ali a igreja em Tessalônica. Seria uma base para que o Evangelho alcançasse as regiões vizinhas. E é muito interessante que Paulo até elogia, né, esse ato, né, a igreja de Tessalônica pelo seu trabalho, né, evangelístico. Lá em 1 Tessalonicenses 1:8, ele vai elogiar a igreja de Tessalônica por esse trabalho evangelístico que eles tinham, tá? Então era uma cidade grega muito importante, né? Possuía uma população, como diz aí na nossa revista, de cerca de 200.000 habitantes. Haviam vários grupos étnicos ali, né? Gregos, romanos, judeus e vários outros ali, né? Então algo que faria com que o Evangelho se propagasse em várias regiões, né? Ter ali uma base, ter ali uma igreja implantada. Então vem dizendo aqui, vem dando uma base para a gente, a nossa revista, dizendo que ela ficava situada no oeste do mar Egeu, numa planície rica, bem irrigada. De lá era possível enxergar o Monte Olimpo. Vocês já ouviram falar sobre o Monte Olimpo? Nunca ouviram falar não sobre essa montanha mais alta lá da Grécia? Vocês não gostam de assistir filme de fantasia não, irmãos? Ninguém nunca ouviu não? O Monte Olimpo era conhecido como aquele lar mitológico dos deuses gregos. Eu não acredito, vocês nunca assistiram Hércules? Nunca ouviram? Não lembro do Monte Olimpo. Então lá em Tessalônica era possível enxergar, né, o Monte Olimpo, né, como eles passam, né, como, né, o lar mitológico, né, dos deuses gregos e tal. Aí dando mais informações sobre a igreja, né, sobre a cidade, né, de Tessalônica, diz que ela foi fundada no ano de 315 a.C., né, que ainda existe nos dias de hoje, que é conhecida como Salônica, a segunda maior cidade da Grécia moderna, ficando apenas atrás de Atenas. Em Atos 17, nós lemos a história de como Tessalônica foi evangelizada por Paulo. Nós lemos sobre, depois vocês podem estar conferindo em casa, sobre essa visão de Paulo, sobre Paulo chegando ali e se deparando com algumas situações, né, de muita idolatria, algo que, né,
mexeu muito com Paulo, e você vai ver ali Paulo, né, pregando, Paulo sendo levado até a um tribunal para saber a respeito do que Paulo estava falando. Então você vai conseguir ter todo esse relato de como Paulo aproveitou diante de umas circunstâncias, de um altar ali sem o nome do Deus e de um Deus desconhecido. E Paulo falou: é sobre esse que eu vim falar para vocês, e aproveitou aquele espaço para estar evangelizando e falando sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre a ressurreição. Né? Quando eles ouviram, eles não entenderam muito bem, pensavam até que Paulo, porque era a idolatria imperava ali, pensavam que Paulo estava falando, cara, de duas divindades, né? De Jesus e da ressurreição. Eles não tinham entendimento, e Paulo começou a trazer esclarecimento. Pessoas que tinham muito conhecimento, muita instrução, muita sabedoria do mundo, eram filósofos, mestres, mas não conheciam nada a respeito do Senhor Jesus Cristo, nada a respeito de Deus, do Deus verdadeiro. E Paulo vai aqui, né, no livro de Atos, ele vai estar trazendo e falando a respeito de Jesus Cristo, pregando, né, as boas novas de salvação. Então a gente vê aqui, né, que por causa da oposição, né, mais um ponto aí, Paulo e Silas tiveram que ser retirados, escondidos na cidade. E foi em Corinto que Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Tessalônica. Né, Paulo, ele, por conta, como diz aqui, da perseguição, ele saiu da igreja, né, teve que sair de Tessalônica. Mas Paulo, ele tinha muita preocupação com as novas igrejas. E ele envia logo em seguida Timóteo, para Timóteo saber como estava a igreja, para que Timóteo pudesse trazer informações de como estava a igreja de Tessalônica. E quando Timóteo chega, é muito interessante, quando ele chega na igreja de Tessalônica, ele é assim, as pessoas têm tanta pergunta, são tantas questões que eles querem saber, eles sobrecarregam Timóteo com tantas perguntas ali, que essa primeira carta aos Tessalonicenses é a resposta, né, paciente de Paulo a essas perguntas, que os irmãos sobrecarregam Timóteo. Né? Então essa carta é a resposta dessas perguntas pacientes, né? É a resposta paciente de Paulo a essas perguntas da igreja de Tessalônica. E ele escreveu isso quando ele estava em Corinto. Então qual era o objetivo de Paulo a escrever essa carta para a igreja? Aí na nossa revista vai dizendo, olha, o objetivo era escrever essa carta era encorajar os novos convertidos, encorajar, estimular aquela igreja, aquela nova igreja, né, a permanecerem firmes na fé, apesar das perseguições, apesar dos desafios. O objetivo de Paulo era encorajar a permanecer firme, né, diante dos tempos difíceis, diante dos desafios. A igreja, né, foi encorajada a permanecer, a dar graças a Deus por tudo. E ele desejava, como diz a nossa revista, fortalecer essa comunidade, corrigir desinformações que começaram a surgir, né, responder questões teológicas, práticas que haviam surgido ali dentro da igreja de Tessalônica. Então Paulo precisava corrigir algumas coisas. Ele vai escrever essa carta à igreja com esse propósito. Ele vai falar sobre a segunda vinda, porque começou a surgir, como a igreja era nova, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e Paulo ali, através da carta, ele tenta corrigir isso. As pessoas achavam, aquele que vai ressuscitar, é um exemplo, né? Aquele que já morreu, né, ele vai perder a bênção no retorno, na segunda vida de Cristo. Paulo, não, eles não vão preceder aqueles que estiverem vivos, não vão preceder aqueles que dormem. Aqueles que dormem vão ressuscitar primeiro, vai para o encontro com o Senhor nas nuvens, depois nós, os vivos, que estiverem. Então ele vai trazer, vai começar a corrigir algumas coisas ali, vai trazer algumas informações para a igreja, vai responder algumas questões, né? Vai falar sobre a questão de imoralidade sexual. O povo tinha algumas questões ali, de que o povo, não, Jesus vai voltar, então para que eu vou trabalhar? Então Paulo começa a ir trabalhar, né? Quando ele começa, né, quando ele escreve a igreja, só para que a gente possa estar entendendo o que a revista está dizendo, e ele começa a corrigir algumas questões, ok?
Começa a responder a questões práticas que haviam surgido, aborda temas como santidade na vida, o amor fraternal, o trabalho aí diligente, zeloso, a esperança da volta de Jesus. Então ele começa a falar sobre isso, sobre algumas questões, que estavam ali acontecendo dentro da igreja. O primeiro ponto da nossa revista vai falar sobre assim, gratidão a Cristo. Gratidão a Cristo. É evidente que há momentos de alegria, choro, além de dias difíceis. Há tempo para tudo. Nós que recebemos a Cristo, fomos alcançados pela sua salvação, nós não estamos imunes. Quem acha isso não tem conhecimento do que, por exemplo, o apóstolo Paulo viveu. Nós não estamos imunes a passar por tempos difíceis, pela adversidade, pelo dia mal. Só que nós não passamos sozinhos. É uma grande diferença. O Senhor está sempre conosco. Ele prometeu isso, está conosco todos os dias.